Bom, voltei agora com a palavra de Deus. Tá em Salmos 120, do 1 ao 7. Vamos lá ver o que Deus tem para nós. O título é: O salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Aí no 5 fala: Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando já eles estão em guerra. Amém? Esse salmo aqui foi tudo que o André viveu na preparação da cirurgia dele. Desde o ano passado que o André já deveria ter feito, mas não foi da vontade do Senhor. Ele desistiu antes mesmo de fazer os exames, ele não estava preparado fisicamente, psicologicamente. E dessa vez ele estava todo preparado, tanto psicologicamente como fisicamente. E Deus colocou no coração dele para ele seguir em frente. Mas como eu já havia gravado um vídeo falando sobre a situação que eu até chorei para vocês, esse vídeo, se eu não me engano, está no grupo ainda, falando sobre o dinheiro que a gente não estava conseguindo levantar, que era o valor de 2.200, que era a cirurgia, o plano de saúde cobre, mas esse valor era fora, que era para bota antitrombose e a meia. E a gente não estava conseguindo. E o diabo começou a se levantar contra o André, para ele não conseguir esse dinheiro, mas ele estava tão firme na rocha que ele não desistiu de nada, ele não desistiu da cirurgia dele, ele continuou, disse: Não, eu vou fazer e eu vou fazer. Ele bateu o pé e disse: Eu vou fazer. Se Deus colocou isso no meu coração, eu vou fazer. Então ele clamou a Deus e Deus ouviu ele. E mesmo a mãe dele, outras pessoas da família dele falando para ele não fazer, porque ele ia morrer, ele continuou ali seguindo em frente na cirurgia, em frente ao propósito dele de fazer a cirurgia. E ele clamou a Deus, pediu a Deus sabedoria, e Deus mandou ele seguir em frente. Ele passou a ir para o monte, pagar o preço, orando, e Senhor, abre as portas para que eu consiga esse dinheiro. E Deus ouviu o clamor dele, e ele conseguiu esse dinheiro com uma pessoa que ele menos esperava conseguir. Uma pessoa que Deus levantou para ajudar ele, e essa pessoa colocou os 2.200 na mão dele e disse: vai lá e paga a tua cirurgia. Então, o que eu tenho para falar para vocês é assim: se vocês têm algo para pedir para Deus, peça diferente, peça em oração ou em lágrimas. O André, só Deus sabe o que o André enfrentou para chegar aqui, para chegar hoje aqui. Ele foi humilhado, ele ou ele fazia essa cirurgia, ou ele ou ele fazia essa cirurgia, ou ele morria, porque Deus livrou ele de 2 infartos, não foi, amor? 2 infartos devido ao peso e de trombose nas pernas, né? Então, o pastor Gil Brahim, ele é do estado de Minas, se eu não me engano, Deus usou ele e falou que Deus estava livrando ele de 1 infarto, tinha livrado ele de 2 infartos, e falou das mudanças que ele ia enfrentar por diante. Há 3 anos atrás, Deus usou um homem de Deus lá no estado de Brasília, onde minha mãe mora, e falou que Deus usou ele e falou: olha, irmão, eu tô te vendo magro,
Deus ele vai mudar o teu corpo e Deus ele vai te dar uns papéis em branco para você assinar. Você vai mudar de vida a partir de hoje. Demorou 3 anos para essa promessa se cumprir. Essa promessa, a dos papéis em branco, já assinou. Que é uma coisa que eu não posso estar falando em público, mas depois eu conto para vocês, se vocês se interessarem do testemunho dele. E a segunda promessa de Deus é a cirurgia. Deus viu ele, mostrou ele magro para o pastor que era da minha mãe. E depois de 3 anos, essa promessa finalmente vai se cumprir. Então, o André é um exemplo para mim e para você que está passando por alguma situação que para você seja impossível. Mas para Deus não há nada impossível. O André é um exemplo de que Deus não demora, Deus capricha. Depois de 3 anos, finalmente a promessa do Senhor vai se cumprir na vida do meu esposo. Demorou 3 anos, né? Ia ser no ano passado, mas não era da vontade de Deus, então deu errado desde o início. E finalmente terça-feira vai estar se cumprindo. Então vocês não desistam do que Deus prometeu para vocês. Se Deus te prometer um emprego, Ele vai te dar. Se Deus te prometer um casamento, Ele vai te dar. Se Deus te prometeu uma cura, Ele vai te dar. Ele pode demorar, para você pode estar demorando anos, mas não se desespere. Espera no Senhor, confia nele e Ele tudo vai fazer por você. E também assim, é isso que eu tinha para falar para vocês. Não desistam jamais. Continua lutando, continua buscando pelos teus sonhos. Eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida e você também tem a promessa de Deus sobre a vida de vocês. Creia, continue buscando a Deus. Não desista, jamais murmure, jamais coloque ele contra a parede. Continue buscando a Deus, continue tendo fé que vocês vão conseguir, seja lá o que for que você tem buscado nos pés do Senhor. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que seja igual ao meu esposo. Não desista. Então, isso serviu até de lição para mim. Depois que a minha mãe sempre fala que Deus ele ouve as nossas orações, só que ele dá tudo no tempo certo. Então, o tempo do meu esposo de mudar de vida chegou e eu sei que ele vai voltar dessa cirurgia feliz. Ele vai voltar com mais saúde, ele vai voltar com mais exposição para mudar de vida e eu vou mudar junto com ele, vou ajudar ele em tudo. Então, meninas, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. E assim que der, eu venho contar o testemunho do André para vocês, ou ele mesmo vai contar para vocês. Ele vai perder a vergonha e vai contar. Então, um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, dá tchau aí, gente. Tchau. Tchau, fica com Deus. Fica com Deus.